Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 26. Alguém encontrou aí? Eu encontrei. E aí, pode fazer pra gente? Posso. Vieram então uns homens carregando um paralítico num leito que procuravam levá-lo para dentro e pô-lo diante dele. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram no leito no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: Homem, teus pecados estão perdoados. Puseram-se então a pensar os escribas e fariseus: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus só? Percebendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes em resposta: que estáis pensando em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e caminha? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, pega teu leito e vai para casa. No mesmo instante, levantou-se diante deles, pegou o leito em que jazia e foi para casa, glorificando a Deus. Palavra do Senhor. O Palavra Senhor do Senhor, não. da, Palavra da da salvação. isso, falar da Glória a salvação. vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Muito bem. E aí, o que diz esse texto pra gente? Na verdade, assim, ele diz várias coisas, né? Ele diz assim que muitas das coisas que a gente passa, muitas vezes são em virtude dos nossos pecados. E, ao mesmo tempo, ele também nos mostra que Jesus, ele perdoa os pecados. Uhum, Aí mostra que, no caso, os judeus, né, os escribas e os fariseus, eles, assim, eles tinham em mente muito a questão das leis. Eles observavam muito as leis por si só, mas a fé deles não era uma coisa muito, assim, grandiosa, porque tudo eles questionavam, né? E aí eles mostram o seguinte, que eles falam que Deus perdoa e só Deus perdoa. E Jesus veio para dizer que ele era o Filho de Deus e que ele tinha o poder de perdoar. Então, isso meio que escandalizava eles, né? uhum. Que mais? Que crendo através da nossa fé, a gente pode encontrar a salvação. Uhum. Que mais? Tem mais coisa. Eu fiz assim por essa parte, assim, eu me identifiquei mais aqui. Por que vocês pensam assim em seus corações? O que é mais fácil? Então, assim, que para Deus, duas coisas difíceis não são difíceis, porque Deus tudo pode, né? Para Deus, até o impossível torna-se possível. Uhum. Isso. Que mais? Tem mais coisas. Mostra também a fé, né? Quando ele fala que eles subiram pelo telhado, o que que eles fizeram para encontrar Jesus? É o Uhum. caminho que a gente faz, né? Da nossa fé para encontrá-lo. Então, isso mostrou a fé. Então, cada um de nós tem um jeito, né? Tem um caminho, um sacrifício ao qual a gente faz. Acho que foi hoje que eu estava lendo alguma coisa que reporta assim que tanto Paulo como Pedro, eles nos falam dessa caminhada nossa na fé, e como
Essa fé, ela geralmente é observada através da nossa obediência e vivência na palavra de Deus. E, assim, no caso deles, não foi nem obediência nem vivência. Na verdade, eles acreditavam tanto que só ele poderia curar, que eles foram atrás. Uhum. Isso aí chama atenção, né? A questão da fé. Tem mais? Tem. Esse texto é riquíssimo, mas a gente pode começar concluindo, porque senão a gente vai passar o encontro inteiro só sobre o texto. Naquela época, para todas as pessoas, principalmente para os judeus, qual era a raiz das pessoas terem problemas? Por exemplo, se ele era paralítico, por que ele era paralítico? Se ele tinha lepra, né? Por que ele tinha lepra? Então, ou alguém daquela família, ou ele tinha alguma coisa que no seu passado que causou essa situação, né? Então, essa situação de pecado, né? Causa esse mal na pessoa, né? Então, Jesus vem dizer que o que causa realmente pecado nas pessoas são aqueles pecados, até mesmo que a gente chama de invisíveis, que é, ferem as pessoas, machucam as pessoas, né? E as deixam de servir a Deus, né? E através desse pecado, dessa ação de Jesus, né, melhor dizendo, dessa ação de Jesus em curar o cego, né? Também quer dizer que o encontro com Jesus transforma as pessoas, né? O que a Mariana começou a tocar lá, no encontro das pessoas com Jesus, faz com que eu mude de vida. E isso é importante na nossa caminhada de fé, principalmente enquanto nós estamos nos preparando na catequese para aprofundar esse conhecimento. Que esse encontro com Jesus, ele vai transformando aos poucos a nossa vida e a gente vai abrindo os horizontes, conhecendo esse Jesus, quem é esse Jesus de verdade. E a partir do momento que a gente vai conhecendo esse Jesus, nós vamos nos libertando daquilo que nos aprisiona a servi-lo, né? Então, eu vou deixando coisas de lado para melhor servi-lo. E assim, o paralítico, né, Jesus cura, através desse encontro, Jesus cura, e ele, a partir daquele momento, é transformado, sua vida é transformada, tudo aquilo na vida dele é mudada, e ele vai viver uma nova vida através dessa cura. E é isso que nós vamos tentar fazer sempre na nossa vida de encontro com Jesus. Que esse encontro com Jesus transforme a nossa vida, mude o nosso jeito de ser, mude tudo aquilo que nos atrapalha a servi-lo, mesmo mediante as críticas das nossas realidades, né? Que muita gente pode criticar as nossas mudanças, né? Muita gente pode criticar o seu novo modo de agir, né? Mas você tem que crer naquilo que você fez o encontro, porque quanto mais você faz o encontro com Jesus, você vai percebendo que vai começar a entendê-lo melhor. Quando você faz o encontro com Jesus, você consegue ouvi-lo melhor, entendê-lo melhor, amá-lo melhor, né? Então você faz tudo melhor quando você faz esse encontro, você se aprofunda. Quando você aprofunda o encontro, você vai se apaixonando cada vez mais e querendo cada vez mais se entregar a ele. E nesse processo, então a sua vida vai mudando para melhor, né? Mesmo que a gente, quando conversa sobre isso, às vezes as pessoas, então por que algumas pessoas sofrem, né? Mesmo que haja sofrimento, mas o percurso e a forma de viver esse sofrimento é diferente do que aquelas pessoas que não têm esse encontro com Jesus, né? Então, a minha atitude em relação a tudo isso é diferente, né? Quando a gente vive em Jesus, quando a gente vive no seu amor, quando a gente vive na sua presença, é diferente, né? A gente pode até passar por problemas, porque quando a gente opta em seguir Jesus, ele não diz que você não sofrerá, né? Mas ele vai estar contigo, né? Então Jesus vai estar contigo. Então Jesus vai estar contigo até o fim. Ele vai estar te dando apoio, vai te dar nos momentos que você achar que está sozinho ou sozinha, ele vai estar lá para poder te dar, apoiar, ou como diz até a mensagem, te levar nas mãos, nos braços, nesse momento que você, não sei se vocês conhecem aquela mensagem, pegadas na areia, né? Em um momento que a pessoa fala assim, teve um momento que eu vi só duas pegadas na areia, né? Aí ele fala, foi nesse momento que eu te levei nos braços. Então,
nos momentos mais sofridos, mais doloridos, é que Jesus está ali nos guiando, nos levando no braço para que a gente possa passar por esses momentos difíceis na vida, né? Então, o encontro, ele transforma e nos muda em relação à nossa vida, em relação às coisas, às nossas opções de vida, e isso faz com que a gente aprofunde cada vez mais, ame cada vez mais esse Jesus. Eu gostaria de complementar em relação ao seguinte, que isso que você falou de não haver sofrimento, em nenhum momento Jesus nos propôs isso. Ele colocou que a gente tem que carregar a nossa cruz se a gente quiser seguir ele. E a gente tem que entender que nesse processo a gente tem que carregar. É pesado, dói, vai ter momentos que a gente não vai, tipo, suportar, mas quando você está em companhia dele, você tem um consolo muito maior. E o extraordinário toma conta de você de tal forma que você consegue, você está fortalecido para aquela guerra, né? Uhum. É muito importante isso, porque, assim, tem algumas doutrinas por aí afora que colocam assim, pare de sofrer. Eu não sei se vocês já Uhum. receberam Já, esse já, tipo de muito. panfleto, né? Pare de Sim. sofrer. Se você for para aquela igreja, você vai parar de sofrer. Não existe isso. Uhum. Jesus não te prometeu isso, né? De maneira alguma, mas ele te fortalece. Ele te coloca em outro patamar para que você tenha competência para carregar a sua própria cruz, né? Um exemplo disso, só sendo breve, o mais breve possível, mas assim, é a nossa família. Nós, enquanto filhos, nós, enquanto esposas, maridos, nós nos transformamos e nos santificamos através da nossa família. Hoje existe uma cultura muito de família tóxica, de pessoas tóxicas, mas Jesus não, de maneira alguma, ele excluía ninguém do banquete dele. Uhum. Em nenhum momento ele rejeitou ninguém que foi até ele. Por que que nós, meros mortais, temos que rejeitar alguém que de repente não gosta da gente ou que trata mal a gente? Então, assim, são meios de santificação. A gente tem que entender isso. São as nossas pequenas cruzes do dia a dia que fazem a gente ir para o céu. Quando a gente tem sabedoria, quando a gente carrega Jesus no coração. Isso aí. E da forma como eu entendi também, diante de tudo que vocês falaram, até essa última fala de Mariana, dizer assim, que realmente ele nunca disse que ia ser fácil. E ele fala isso, o que é mais fácil, você perdoar ou você levantar e andar, né? Então, assim, não tem facilidades, né? Agora, você tem tanta fé, né? E, assim, por mais nos trechos que os momentos difíceis de você passar, né? E aí você acha que não vai conseguir, que não sei, mas você não consegue desistir. A fé é tão grande que você não consegue desistir e continua seguindo e buscando, né? E depois que você alcança o seu objetivo, né, as suas conquistas e tal, que você percebe, que você olha para trás e você diz, meu Deus, foi tão fácil. Apesar de tudo, foi tão fácil, apesar do sofrimento, tudo, você olha hoje e diz, mas foi tão fácil passar por isso, tão fácil. Que aí é onde a gente enxerga, como o José falou, a parte em que ele lhe carrega. Ou seja, enquanto você está achando que estava difícil, né, que estava sofrendo e tudo, era a parte que ele estava carregando que você hoje vira e diz que foi fácil ter passado por aquilo. Uhum. É isso aí. E como diz no Evangelho de hoje, né? A viúva insistente, fazendo a justiça, que a gente continue na nossa busca por Jesus, na nossa busca por vida, né? Sempre se voltando a Jesus para que a gente possa ter uma vida de oração mais profunda, mais em consonância, em equidade com Jesus, com o querer dele na nossa vida. Amém? Amém, gente. Amém, Ah, amém. Amém. tá. Não ouvi amém, então não tem assim seja. E que nós vimos no encontro passado, anterior, vocês lembram? Como não lembrar do Apocalipse? Ah, muito bem. Então nós vimos a última parte, né, da Bíblia, que foi o Apocalipse, é isso? Sim. Ótimo. Guardaram o que do Apocalipse? Eu te falei, né? Cheguei a te falar na semana Hum, passada.
que eu tinha muito medo, né, de não entender, de achar super complexo, mas assim, eu comecei a ler depois da aula e tá sendo fácil porque você elucidou muitas coisas, né? E com as notas de rodapé, isso está tornando mais claro. E, assim, isso meio que fortalece a fé, porque você sabe que Jesus está contigo e ele vai te dar ferramenta, né? Por mais que são coisas que são ruins que vão chegar. E eu confesso a vocês piamente que a gente vai viver isso. Uhum. Então, assim, foi desafiador, mas você elucidou muita coisa e eu me sinto mais segura. Muito bem. Isso é bom. A gente não vai resolver tudo nos encontros, mas o depois, o pós, né, que é importante. Estudar em casa, rever, estudar outros materiais, né, tirar as dúvidas, se ficar com dúvida, perguntar. Aí a gente vai caminhando juntos, Eu né? só queria fazer um parêntese para todos nós, né? Porque eu já vivi isso e, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente, assim, às vezes a gente vai procurando sobre um determinado assunto. E a gente tem que ver quem é o autor. Isso é verdade. Porque dentro da nossa igreja tem teoria, né, a teologia da libertação, tem algumas coisas, algumas vertentes que não são boas. Infelizmente, nem tudo que a gente vai encontrar é algo que seja frutífero para a nossa fé. Então, sempre procurem referências seguras, de padres que sejam referência de vocês, pregadores, né? Às vezes são pessoas que fazem parte de um determinado ministério que você já conhece, para que você tenha boas referências e não acabe se confundindo no que é essencial da nossa igreja. Uhum. Nossa igreja, ela tem muita coisa, né? E a gente tem que ter aquele discernimento para poder optar por aquilo que melhor vai estar dentro do que a igreja nos ajuda a seguir, né? Que o principal objetivo nosso é seguir a Jesus, né? Independente de qualquer coisa, nossa centralidade, o nosso centro é Jesus Cristo. E para seguir Jesus Cristo, nós temos algumas outras, vamos dizer, regrinhas, né, para a gente melhor servir a Jesus Cristo. Então, é isso que a gente tem que sempre ter em foco. Esse servir Jesus Cristo como, né? Dessa forma está sendo a melhor forma, então a gente tem que caminhar nesse caminho, né? A nossa igreja tem alguns pontos, alguns caminhos que nos ajudam nesse sentido, certo? E hoje nós vamos dar início a uma nova etapa de formação que é sobre a missa. O que é a missa para vocês? É a celebração do Santo Sacrifício. A gente está no Calvário. Hum, sim, o que mais? É onde a gente oferta, né, o nosso eu, o nosso dia a dia, as nossas batalhas, as nossas lutas. A gente junta o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, Sim. né, no momento do ofertório. Então, assim, na verdade, a missa é um evento onde combinam muitos pequenos eventos, né, dentro do mistério da salvação. Uhum, exatamente. E os outros, o que acham vocês quando vão à missa? Por que vocês vão à missa? É porque é uma obrigação? A obrigação da igreja, que a igreja coloca lá nos seus mandamentos? O que é? O que leva vocês a participarem da missa? Acho que a gente tem que ter claro isso, porque senão a gente vai achar a missa chata pra cá, se a gente não souber o porquê que a gente vai à missa. E se for só por obrigação, ela realmente perde o sentido para a gente, né? Nós sabemos que tem essa norma na igreja, mas se a gente for levar só por esse campo, ela perde o sentido, porque aí a gente não vai realmente vivenciar tudo aquilo que ela está nos proporcionando naquele instante. E perde mesmo, fazendo outro parêntese, eu tenho ido na adoração na Igreja da Piedade, às terças-feiras. Uhum. E o padre está mudando o reitor de lá, né? E ele tem uma outra forma de fazer essa adoração.
Antes era a primeira adoração e depois a missa. E Uhum. para a missa quase ninguém ficava. Sim. Presta atenção. E agora o padre inverteu. Quando ele inverteu, tinha uma moça, no segundo dia que ele inverteu, tinha uma moça atrás de mim. E ela ficou chateada, porque não ia dar tempo dela fazer adoração. Sendo que o mais importante não era você adorar, mas você fazer a comunhão. Você está com Cristo. Cristo está em você e você em Cristo, para que aquilo lhe transforme. Então, Uhum. é muito importante isso que você falou, porque as pessoas não estão mais valorizando a missa do jeito que tem que ser valorizado, Uhum. infelizmente. Ainda mais que o mundo hoje está muito mudado, as pessoas, a realidade, a cultura, etc. E se a gente, enquanto cristãos católicos, não sabemos ou não damos o devido valor à missa, né? Que não é só um evento, mas é algo real que acontece ali. E a gente não pode colocar como simplesmente a missa como sendo uma memória, porque quando ela acontece, né? Ela se dá de fato. Jesus Cristo se transforma real ali, entendeu? Pela nossa fé. Então se transforma real. Então não é só um evento, é mais que um evento. Ela é um ato em si de amor, é reviver tudo aquilo que Jesus viveu naquele momento. A gente revive tudo, 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 tudo naquele momento. Tudo como aconteceu. Então, é realmente a vivência do mistério de Cristo, no mistério pascal, acontece tudo ali novamente, né? Então, se nós perdemos essa, essa visão de estar em comunhão com aqueles que estão vivendo toda essa experiência e nós perdemos, sobretudo, a comunhão da centralidade, que é Jesus Cristo na missa, nós perdemos o sentido também da vivência desse Cristo no nosso dia a dia. Porque na missa nós colocamos ali tudo aquilo que nós queremos vivenciar de fortaleza para o nosso dia a dia. É nela que nós recebemos força para o nosso dia a dia, porque é Jesus Cristo que nós recebemos ali, através da palavra e através da Eucaristia. Nós não podemos só dizer que é a Eucaristia só e unicamente, mas através também da palavra, que é o próprio Cristo que é revelado ali. Então, a palavra e a Eucaristia juntas, elas nos dão força para a nossa vivência, a nossa prática de cristãos no dia a dia. Porque no dia a dia, nem sempre a gente tem essa possibilidade da missa. Então, ela vai nos fortalecendo nessa nossa caminhada. E a gente tem que lembrar que, se a gente for em alguns lugares distantes, se a gente for no interiorzão mesmo da Bahia, a gente vai ver que tem muita gente que não tem essa graça, eu posso chamar até de graça, da missa. E às vezes tem missa de 15 em 15, uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses, tem essa graça da missa. E muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem diariamente. Porque se a gente for, a gente pode participar da missa diariamente, porque todas as igrejas têm missa. E tem igrejas que têm missa todos os santos dias. Então a gente não pode perder essa graça que nos é dada, que é a missa. Não é só por missa em si, mas é por ser Jesus Cristo que está sendo te ofertado todo santo dia ali. Então, é o sacrifício sendo revivido ali, né? E a gente passa por todo o processo juntos. Nós estamos realmente em comunhão. Comunhão enquanto povo, que estamos todos ali, e comunhão com Jesus naquele momento. E não é só Jesus enquanto Jesus pessoa filho da Trindade, mas Jesus enquanto pessoa, Deus numa Trindade, né? Então, a Trindade toda perpassa na celebração. Então, é todo o percurso de vida, de morte e ressurreição de Cristo que está ali presente. E a gente faz de forma tão bela, porque nós somos a única, né, religião que tem essa graça, né, de ter esse santo sacrifício todo santo dia, né? Outras religiões não têm, né? Por exemplo, os protestantes eles fazem, acho que uma vez por ano, né? Que eles chamam de Santa Ceia. Só nós temos essa graça de ter
todo santo dia, de vivenciar essa experiência, esse Cristo vivo, né? Então, Mas no caso dos protestantes, eles acreditam que, tipo assim, acabou aquele momento, aquele pão e aquele vinho, eles não estão, não é mais Jesus. sim, É claro só que no lá, momento que faz, é claro que lá tem outra perspectiva, né? é. Vamos dizer isso, né? E Mas do jeito que a não, nossa é única. vivência é uma outra, o nosso percurso é um outro, a nossa experiência é uma outra, né? Então, assim, nós somos os únicos que temos essa vivência, essa possibilidade, então a gente tem que valorizar cada vez mais estar neste estado de graça, vivendo essa graça, e depois também espalhando essa graça, porque quando a gente vive, a gente se alimenta, a gente também vai transbordar dessa graça para a nossa família, para os nossos amigos, onde a gente conviver, a gente está transbordando essa experiência intrínseca do amor de Jesus. Não só subjetiva, mas objetiva, mas também comunitária do amor de Jesus, que é mostrado dentro e é vivido, sobretudo, dentro dessa missa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a missa, né? Qual a importância dela para a nossa caminhada. E aí eu começo com uma pequena pergunta, já. Nossa missa, ela é dividida em quantas partes? Vocês sabem? 5 é? Ó, tem o ato penitencial, Eu estou perguntando, vamos ver. ato penitencial. Depois a gente tem a leitura da palavra, a liturgia, né, da palavra, o ofertório, a Eucaristia e a bênção final, não sei. É? Não sei, ué, eu estou perguntando. Vocês, os Peraí. outros aí, o que vocês acham? Quantas partes é dividida a nossa missa? Olha a pergunta de vestibular, gente. Eu confesso que eu não sei. Eu sei que tem a liturgia eucarística, mas Ah, mais que isso, Também. você acha que é 5 também, né? Ou a 4 é 5. Certo. Se o for 4, ofertório entra também. seria quais partes, então? Seria o ato penitencial, que é quando a gente assume os nossos pecados, as nossas culpas. Aí depois vem a liturgia da palavra, com todas as leituras. Aí tem a homilia. Depois vem a liturgia eucarística. Não, o ofertório. A liturgia eucarística. E depois a bênção final. Quantas de parte você falou aí? Como é que é Eu 4? falei tudo? Não, tudo você não falou, não. Você soltou aí um monte. Mas nós vamos ver Misericórdia. isso agora. Vá, Então, vamos diga logo. descobrir. Nem Pare vou com te esse responder, não, nem suspenso. vou te responder agora. Eu vou responder depois que a gente introduzir, né? Na hora que eu começar, porque o que eu vou falar é baseado o que a gente chama de instrução geral do missal romano. Sabe aquele livro que fica lá em cima do altar que o padre fica lendo? Sim, Sabem? o missal. Isso, então lá é o missal. No início dele tem as instruções para poder se celebrar, né? Aí com o diácono, com a celebração da palavra e a missa em si, que a missa só acontece com o bispo ou com o padre, né? Então, quando acontece a missa, então aí vai dizendo o que deve se fazer em cada uma das partes. Então, na introdução daquele livro lá, tem o que se deve fazer e também na hora que ele for, vocês devem perceber que quando ele vai passando as páginas, e aí nos momentos de cada uma das partes da missa, tem umas coisinhas vermelhas no livro que a gente chama de rubrica, que diz assim, levante as mãos agora, faça isso agora, e etc. O padre, depois de muito tempo, ele já sabe, né? Então não precisa estar lendo as rubricas mais. Mas, logo no início, quando é ordenado, ele vai, lógico que o padre, na sua preparação e no período de teologia,
ele faz um estudo sobre o missal, então ele estuda isso, então ele já aprende também. Mas na prática vão surgindo outras coisas, até mesmo dúvidas, e aí o missal está ali para ajudar na resolução imediata da questão. Então, o missal romano, ele tem essa introdução que vai ajudar no guiar, né, da celebração. Então, a nossa também colocação vai ser baseada especificamente, né, na instrução geral do missal romano, né? Lógico que na nossa Igreja Católica Brasileira, né, aqui no Brasil, algumas adaptações vão sendo feitas, né, e não deixa de ser litúrgico, né? Tem outras que são antilitúrgicas mesmas, mas o que é aceitável, a gente vai fazendo, né? E algumas coisas que for aceitável dentro da liturgia, aí eu também vou colocando aqui para vocês o que é aceitável, o que não é, e a gente vai entendendo melhor, certo? E a Santa Missa é o encontro com Jesus na liturgia eucarística, não só enquanto parte da missa, mas na liturgia em si, né? Por que a gente fala liturgia? Liturgia é todo ato que nos guia nesse encontro com Jesus. E aí se dá os ritos todos que se perpassam. Então, a Santa Missa é o encontro com Jesus em todo o processo que nós vivemos. E, sobretudo, nessa frase, onde Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Por isso que nós temos essa graça da celebração eucarística que nos ajuda a vivenciar diariamente essa presença de Jesus, porque foi um pedido próprio dele: fazer isto em memória de mim. Então, a celebração eucarística, comumente conhecida por missa, ela foi instituída por Cristo na noite de Quinta-feira Santa, antes de morrer, na passagem que diz fazer isto em memória de mim, lá em Lucas 22, 19 a 20. A palavra missa tem o sentido de ato de despedir. E só daqui a pouquinho eu vou dizer um pouquinho sobre esse ato de despedir, o porquê que surgiu esse ato de despedir como missa. Por isso, reunimos-nos, obedecendo ao mandamento do Senhor, assim fizeram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, e sempre sucessivamente até chegar aos nossos dias, né? Então, através desse pedido de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, nós fazemos isso em memória dele, mas não é só em memória como ato que aconteceu, mas é um ato que acontece toda vez que se é realizado. Nós temos que lembrar sempre disso. Não é ato só enquanto memória, mas é em ato que se pratica, que acontece naquele instante. E a nossa igreja, enquanto povo sacerdotal, né, o sacerdote preside a celebração, e nós temos que lembrar, nós não assistimos missa, tá? Nós vamos corrigir as nossas falas de que, a partir de agora que vocês estão tendo a orientação correta, vocês não assistem missa, vocês participam da missa. Todos nós celebramos, todos nós estamos ali, tanto quando a gente fala assim, o padre celebrou a missa. Não, está errado. O padre, ele presidiu a missa. Todos nós estamos celebrando, porque nós estamos ali celebrando naquele momento. Então, o padre, ele é o presidente da celebração. Então, o sacerdote, ele preside. Só que ele preside em persona Christi. O que é em persona Christi? É na pessoa de Cristo. Então, ele tem um que a mais. Então, ele está na pessoa de Cristo presidindo aquela celebração. Ou seja, naquele momento, ele não é somente a pessoa padre, mas ele é Cristo ali, fazendo tudo aquilo que Cristo também fez na Quinta-feira Santa. Certo? A missa atualmente, né, no sentido atual, o termo é encontrado pela primeira vez na epístola que Santo Ambrósio escreveu à sua irmã Santa Marcelina, referindo-se aos distúrbios provocados pelos arianos durante o ofício religioso, diz ele: porém eu fiquei em meu lugar e comecei a dizer a missa. Missa non facere sep. Parece ter havido dois modos, né? Ou seja, missa est, na missa primitiva, logo no início, que foi estipulado, né? Logo após a morte de Cristo, e depois os apóstolos assumem
a questão toda, né? Então, que a gente chama ali primitiva, né, nos primórdios. Com o primeiro se despediam os catecúmenos, conforme de Santo Agostinho. Depois do sermão, se faz a missa, ou seja, a despedidas dos catecúmenos. Porque a missa na primitiva era o quê? O que são catecúmenos? Você sabe o que são catecúmenos? Não, não sei. Os catecúmenos são aquelas pessoas que não têm nenhum dos sacramentos. Não são batizados, não têm a Eucaristia e não são crismados. Então, eles não têm esses 3 sacramentos da iniciação cristã. Então, eles são catecúmenos. Então, eles estão se preparando para poder fazer parte dessa nossa religião, que é o catolicismo. Então, eles são os catecúmenos, os que não têm essa preparação. E no início, nos primórdios, né, nessa vivência, eles tinham, como eles estavam se preparando, e a nossa igreja era encarada como um processo de mysterium, ou seja, de mistério, que se perpassa, não é revelado logo de imediato, mas a pessoa faz a experiência para ela conhecer, né? Então, não era revelado. As pessoas que passavam, que recebiam os sacramentos, batismo, Eucaristia e crisma, eles não revelavam para os outros como era o processo, era encarado como um mistério. Por isso que, logo depois do sermão, que é a parte da liturgia da palavra, eles eram convidados a sair, ou seja, despediam, né, serão despedidos, porque o outro processo que aí perpassa, né, o creio, o ofertório, a liturgia eucarística, era um mistério para esses que estavam entrando, e aí eles só iam participar desse mistério depois que eles tivessem sido batizados e aí recebidos a Eucaristia e também a Crisma, né? Que naquela época se recebia tudo no mesmo dia, né? Era no sábado de Aleluia. Você sabe a Semana Santa, na Semana Santa, né, que é aquele período tem a Quaresma, depois da Semana Santa, que é aquele período de preparação, onde a gente vivencia de forma mais profunda o mistério pascal, né? Aí tem a Semana Santa. Então, no sábado de Aleluia, que é o sábado anterior à Páscoa, é realizado batizados de adultos, por isso que nós, enquanto catequese para adolescentes, jovens e adultos, nós realizamos todos os batizados dos jovens e dos adultos nesse dia de sábado de aleluia, exatamente porque a igreja e também, como pede a nossa própria doutrina, que seja feita nesse dia para dar um sentido de novo ser que nasce, né, a partir daquele momento, porque com o sábado de aleluia, é, como a gente coloca como, é a vigília, aquilo que já está celebrando a Páscoa, né, o novo nascer, o nascer de novo. Então a pessoa recebe o batismo naquele dia e também já recebe o que? A Eucaristia e a Crisma, porque a pessoa, quando é batizada, todos os seus pecados já são perdoados ali. Então, quando ela está limpa de tudo que é anterior vivido, né? Todo tipo de pecado que é anterior é vivido. Então, ali, ela já pode receber a Eucaristia e a Crisma, né? Com o perpassar do tempo, a nossa igreja, ela resolveu, né, de uma maneira assim, para trabalhar melhor ou vivenciar melhor os outros sacramentos, houve uma separação dessa distribuição, né, dessa vivência dos sacramentos. Então, continua lá no sábado de aleluia para adultos, né, realizar no sábado de aleluia, pelo sentido em si, porque é a celebração do fogo, do renovo, né, a celebração da luz também, que a gente pode falar, né, que é esse sábado de aleluia. Então, acontece ali, e aí os outros sacramentos são realizados posteriormente, né, aí acontece o que? A Eucaristia no momento mais oportuno e Pentecostes sempre realizado no período pascal, pode ser no dia de Pentecostes ou uma semana antes, ou uma semana depois de Pentecostes, mas de preferência que seja realizado em Pentecostes. Então, os catecúmenos, eles saíam, né? Então, havia aquela despedida. Então, a primeira parte, né, do uso da palavra missa foi nessa época, né? E com o segundo sentido, que permanece até hoje, se despediam os fiéis. Ou seja, no final,
despediam todos aqueles que participavam da missa para irem embora. Então, aí é um sentido de despedida também. E é o que consta da Peregrinatio Silvae, o sacerdote abençoa os fiéis e faz-se a missa, isto é, a despedida daqueles que participam da missa. E aí, quais são os elementos, né, da missa, né? Primeiro, os elementos essenciais da Santa Missa que foram instituídos por Cristo mesmo na última ceia são o que a gente chama de matéria. O que é a matéria? É a matéria em si, né? Que é o pão e o vinho. A forma, ou seja, as palavras, este é meu corpo, tomai, este é o cálice do meu sangue, bebei, então, este é a forma usada. Que tenha um sacerdote validamente ordenado, né? Porque se ele não tiver ordenado, então não é válido. E por isso que missa tem que ter um padre, ou seja, um sacerdote, e aí um sacerdote pode ser bispo, que pode ser um abade, que pode ser um frei, pode ser, mas é um sacerdote, certo? E que tenha a intenção de fazer o que a igreja faz na confecção deste sacramento, ou seja, dessa vivência dessa missa, né? Então tem que ter essa intenção, né? Senão se torna inválido. E aí, a gente pode até colocar aqui agora a resposta daquela pergunta que eu fiz no início. Quais são as partes da missa? Quem respondeu 4, tá certo. E quem, se tivesse respondido 2, também está certo. Por quê? Quais são as 4 partes, se a gente for levar em conta 4 partes da missa? Existe na missa 4 partes. São aqueles momentos iniciais, que a gente chama de ritos iniciais. Que aí os ritos iniciais, a gente vai ver depois o que engloba, tá? Depois tem a liturgia da palavra, que são as leituras, o salmo, o evangelho, e homilia, né? Depois homilia, creio, né? E oferta. Depois vem a liturgia eucarística, que a liturgia eucarística compõe-se toda aquela outra parte, né? Da oração eucarística, né? O ofertório também parece que engloba também, e todo o restante da celebração até a distribuição da comunhão. Aí depois da distribuição da comunhão, vem a ação de graças, e aí vem os ritos finais, né? Que são os avisos, a bênção final e etc. Então, aí são 4 partes, certo? Então, só ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. 4 partes. E se for levar em conta 2 partes, então só leva em conta liturgia da palavra e liturgia eucarística. Certo? Então, se perguntarem, a missa tem 4 ou 2, depende da sua visão aí. Ambas as 2 respostas estão corretas, certo? Mas a gente vai ver essas partes da missa daqui a pouquinho, porque eu vou falar um pouquinho agora sobre a história da missa. Como é que surgiu essa missa enquanto nós estamos agora, né, nesse tempo atual, né, nesse molde, nessa estrutura atual. Como é que ela chegou até esse momento? Então, a gente vai ver de forma breve, né, porque não dá para aprofundar tudo, né, mas vai ser de forma breve um pouquinho como era desde o princípio do século I até os tempos atuais, certo? Então, durante os séculos I e II, a missa foi rodeada por uma liturgia inicial que pouco a pouco foi desenrolando-se e germinando no Oriente e no Ocidente do Império Romano. Todas as partes da missa, como eu falei para vocês, que eram 4 ou 2, depende do ponto de vista de vocês, mas a gente geralmente fala 4, né? Vamos aqui equiparar com 4, para a gente poder falar uma linguagem só. Então, em 4 partes. Todas as partes da missa aparecem já no século III, e foi no século IV que o rito romano ficou plenamente conformado, ou seja, estruturado. E mais concretamente durante o pontificado do Papa São Damaso, que de 366 a 384, que realmente isso foi planificado. Nos primeiros séculos, liam-se simplesmente as cartas dos apóstolos, as diversas comunidades e mais tarde os evangelhos, né?
Por isso que alguns consideram como só duas partes, porque era, lembrando dessa início aí, né? Que já começava com a liturgia da palavra. Aquele que presidia a celebração fazia em seguida uma pequena meditação sobre o que tinha acabado de ser lido e partilhava com todos os presentes, que a homilia mais ou menos como o padre faz. No fim, todos juntos rezavam o que nós hoje chamamos de oração dos fiéis por toda a igreja, né? A segunda parte da celebração dedicava-se à consagração do pão e do vinho e à comunhão, né? Então, por isso que alguns respondem que são duas partes, mas por causa dessa visão primitiva da história da missa. A Didaquê, não sei se você já ouviu falar, esse livrinho aqui, ó, quem quiser comprar depois para poder ler, né? Que é um livrinho até baseado para questão de metodologia, de histórias, de como era no início, né? É bastante utilizado ele, porque ele descreve como se fazia direitinho, né? Então, a Didaquê, que é esse livrinho, né? Que é do tempo, que se escreveu como se fazia a celebração, como os apóstolos faziam realmente em si, né? Então, aí ele é utilizado hoje para diversas coisas, né? Na nossa realidade metodológica. Então, a Didaquê, que é um escrito catequético do século I, que é esse aqui, apresenta as fórmulas que que então eram usadas para a consagração da Eucaristia. Sobre o cálice, deveriam dizer-se: Nós te bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, teu servo, que tu nos revelastes por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. E sobre o pão, nós te bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelastes por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Da mesma forma, com este pão partido, foi inicialmente semeado sobre as colinas e depois recolhido, tornou-se assim das extremidades a terra seja unida a ti, tua igreja em teu reino, pois tua é a glória e o poder por Jesus Cristo pelos séculos. Então, é assim que está aqui escrito na Didaquê. Então, durante os primeiros séculos, a celebração da missa era bastante simples e evitava tudo que pudesse desviar a atenção do mistério central, que é o próprio Cristo. A partir do segundo milênio, no entanto, começaram a surgir algumas alterações. Introduziram-se os sacrários, que passaram a ganhar tanto ou mais importância do que a mesa do sacrifício, que é o altar. O pão e o vinho tornaram-se os elementos centrais de toda a celebração e a leitura da palavra passou para um plano secundário. Até mais tarde, a igreja decidiu-se que a missa deveria ter um ritual uniformizado e passou a ser celebrada em latim, né, que é uma língua, a gente chama língua morta, né, que não é mais utilizada, mas que até 1962 era muito utilizada na nossa igreja, através das missas tridentinas, que eram todas em latim, de costa para o povo, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de missa. Para além disso, o sacerdote passou a estar virado de costas para a assembleia, pois o altar encontrava-se encostado à parede, né, que aí é a missa tridentina. Os fiéis participavam muito pouco na celebração e geralmente limitavam-se a esperar pelo momento da comunhão, quando esta era possível, ou pela adoração do Santíssimo Sacramento, não participando na liturgia da palavra. Por isso que nas nossas missas tem o uso do sino, porque na hora que era considerado mais importante, né, o que acontecia, que é o momento da transubstanciação, da transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, então batia-se o sino, o povo atinava-se e aí ajoelhava, né? Dizem alguns historiadores que até o povo, porque a missa era em latim e muitos não sabiam latim, não entendiam nada do que era feito, eles ficavam mais fora da igreja conversando, e na hora que tocava o sino, que aí eles acordavam, é um momento importante agora, então vamos entrar, e aí fazia aquela prostração, né, ajoelhava, etc., vivenciava todo o momento a partir dali, né. Alguns historiadores falam isso também, né. Por isso que até hoje, né, esse ato de tocar o sino antes da missa ali, né, ou antes da transubstanciação, da consagração, que se remota a esses atos que eram feitos aí, né?
O próprio ritual da celebração também se foi complicando, e no período barroco chegou a tornar-se quase que um espetáculo. Grandes ornamentos nas igrejas, o uso excessivo de incenso e coros e organistas que davam autênticos concertos, e foram algumas das inovações desta época. Como consequência, isso afastou ainda mais os fiéis do essencial da celebração. Diremos que até São Gregório Magno, que foi 590, viveu de 590 a 604, não existia o missal oficial com o próprio das missas do ano, como existe hoje, né? O Liber Sacramentorum foi redigido por encargo de São Gregório, no princípio do seu pontificado, para serviço e uso das estações que tinham lugar em Roma, quer dizer, para a liturgia pontificial, ou seja, só para a liturgia do pontífice, ou seja, do Papa. Pode dizer que este missal contém agora quase a mesma missa tradicional, tal como chegou aos nossos dias, posto que as modificações ou as adições que foram feitas por São Pio V, lá de 1566 até 1572, efetuou, ao codificar o seu missal romano, foram muito pequenos, ou seja, ele modificou muito pouca coisa nesse que foi feito, encomendado por São Gregório Magno. Portanto, podemos assegurar que a missa, que atualmente se diz de São Pio V, ou missa tradicional, não é outra senão o rito romano tal qual o encontramos em suas partes mais importantes no século IV, tendo sido posteriormente impressa, né, pela primeira vez no missal por São Gregório Magno. O cânon da missa, né, que são todas as normas ali existentes na missa, a parte de alguns retoques efetuados por São Gregório Magno, alcança com São Gelásio, primeiro, né, que foi 492 a 496, a forma que tenha conservado até hoje. Então, os romanos pontífices não deixaram de insistir desde o século V sobre a importância de adotar o cânon misto românio, dado que este remonta a nada menos do que ao mesmo apóstolo Pedro. Mas no que respeita às outras partes do ordo, ou seja, da ordem, né, como pelo próprio das missas, respeitaram o uso das igrejas locais. Assim, São Pio V codifica a missa romana na sua forma mais pura, segundo a indicação do Concílio de Trento, 1545 a 1563. Então, o sacrifício cumpre-se segundo o mesmo rito para todos e por todos, de forma que a Igreja de Deus não tenha mais do que uma mesma língua, que os missais sejam restaurados segundo o uso e costumes antigos da missa romana. O missal, assim, restaurado foi promulgado no dia 19 de julho de 1570 pela bula Com Primum Tempori, dada a conhecer de uma forma particularmente solene. A bula precisa de uma forma muito clara, que não se trata de um novo rito, mas de um missal revisto e corrigido, ou seja, pegou só simplesmente o missal, que desde São Gregório já estava lá prontinho, fez apenas algumas pequenas modificações e foi revisto e corrigido, e agora é um rito só para toda a igreja. Para toda a igreja é aquele mesmo rito, é tanto que a missa aqui, a missa na China, a missa no Japão, na China mais ou menos, né? Mas a missa no Japão, a Na missa no China Oriente. não tem, né? Você Isso, sabe. exatamente. Isso que eu falei, só foi escondida. Pula, pula, pula. Escondida tem, viu? Escondida tem. E tem no rito próprio, né? Que depois a gente vai falar sobre os ritos, se tem um rito próprio lá também, viu? Não tem no rito romano, católico nosso, mas no rito próprio deles lá tem. Mas vamos deixar, né? Então, assim, então, lá no Japão ou em qualquer outro lugar, a estrutura da missa vai ser a mesma, entendeu? O que acontecer aqui vai acontecer lá da mesma forma. Então, foi uniformizado isso. Então, no Catecismo Maior de São Pio X, encontramos a seguinte definição do que é a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo, que se oferece sobre os nossos altares, sobre as espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Está lá no número 655. É substancialmente o mesmo que o da cruz,
Na cruz, Jesus Cristo se ofereceu derramando seu sangue e merecendo por nós, enquanto que nos nossos altares ele mesmo se sacrifica sem derramar sangue e nos aplica os frutos da sua paixão e morte. Então, nos altar é o próprio Cristo que se sacrifica por nós. O Concílio de Trento declara que a missa é um sacrifício verdadeiramente oferecido pelo sacerdote, que é o oficiante, pela virtude do seu sacerdócio, em persona Christi, como eu falei, na pessoa de Cristo, quer dizer, no lugar de Cristo, que é simultaneamente o sacerdote e a vítima. Ele mesmo realiza, ele mesmo é a própria vítima, né? Sendo a missa o mesmo sacrifício da cruz, aquele entregar-se na cruz. Na cruz, o sacerdote que oferece o sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. A vítima oferecida é também nosso Senhor, e o Padre Eterno é a quem este sacrifício é oferecido. No santo sacrifício da missa, o sacerdote que oferece o sacrifício é nosso Senhor mesmo, agora que o celebrante atua em persona Christi. A vítima do sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo, real e substancialmente presente em seu corpo e sangue, alma e divindade, sobre as aparências do pão e do vinho. E, finalmente, o que recebe o sacrifício é Deus Pai. Dessa maneira, vemos que os elementos essenciais do sacrifício, sacerdote, vítima e recipiente, são exatamente os mesmos na cruz e na missa. Só a partir de certa altura, em finais do século XIX, início do século XX, começou a perceber-se que o ritual que então se celebrava se tinha afastado bastante do original dos primeiros séculos. A igreja começou a sentir necessidade de voltar às origens. Por esse motivo, entre muitos outros, o Papa João XXIII resolveu convocar os bispos de todo o mundo para uma grande reunião, com vista a reformar alguns aspectos da igreja, entre os quais a celebração da Eucaristia. Então, no dia 11 de outubro de 1962, começaram oficialmente os trabalhos daquele que ficaria conhecido como Concílio Vaticano II, um dos mais importantes concílios da história da igreja, e que foi um ventilar do Espírito Santo na igreja, que modificou muitas coisas que estavam sendo necessárias serem modificadas. E aí, do Vaticano II, saíram importantes reformas para a vida da igreja, muitas delas dirigidas à forma como até então se celebrava a missa, procurando regressar ao essencial, enfatizando-se a presença real de Cristo no pão e no vinho, e deu-se nova importância à liturgia da palavra. Para isso, o altar passou a tomar um lugar central, sendo colocado diante de todos, ou seja, saindo de que antes era grudada na parede, aí saiu da parede e foi para a frente, o centro. A missa passou a ser celebrada na própria língua, ou seja, na língua daquele país, daquela região, e o ambão, de onde se faziam as leituras, tomou um lugar de destaque, né? De modo a que toda a Assembleia participasse da celebração. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística voltam, então, a unir-se, formando duas partes essenciais do ritual que não podem ser separadas. A missa tornou-se algo mais comunitário, em que os fiéis participam como convidados da ceia do Senhor, onde também pode desempenhar diferentes ministérios, como leitores, cantores, acólitos, então eles participam da missa. Atualmente, celebra-se a missa de acordo com as reformas instituídas pelo Concílio Vaticano II. No entanto, o Papa Bento XVI recentemente permitiu que fossem celebradas também missas tridentinas, que é como se celebravam em latim, de costa para o povo, etc. Então, ou seja, é permitido, né? Mas o oficial mesmo é essa do Vaticano II. Isso é missas em latim, como já falei para vocês. Apesar de todas as mudanças e as reformas ao longo dos séculos, a base da missa permaneceu sempre a mesma. A estrutura pode ter mudado ligeiramente, mas o mistério manteve-se e continua a alimentar a vida da igreja. E aí nós vamos para aquela parte do rito em si, né? Onde nós vamos conhecer esse processo todo, como se deu até chegar até nós. O que é o rito? O ritual da missa passou por algumas alterações até estar como hoje o conhecemos. Desde os primórdios, que se manteve praticamente a mesma estrutura, que divide a celebração em dois momentos essenciais: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Lembram que eu falei nisso? Quais são as partes da missa? Pois é, então aqui, considerando-se a missa como essas duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, mas
Hoje nós também consideramos que são 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E aí nós vamos para a questão dos ritos, né? E aí nós podemos ver que as religiões proféticas, aquelas que anunciam, né, que profetizam, nós temos 3 grandes religiões proféticas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 religiões proféticas que nós temos, né? O judaísmo, que tem o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo liberal reformista, o judaísmo reconstrucionista e o judaísmo humanista, que não é a nossa área. Nós temos o cristianismo, que nós fazemos parte, e dentro do cristianismo nós temos a igreja ortodoxa, a igreja católica, que somos nós, a igreja protestante e as igrejas protestantes reformadas, né? E temos o islamismo, que são os sunitas, os xiitas, os sufistas, né? E aí nós vamos pegar só a nossa parte, que é do cristianismo, depois o cristianismo da Igreja Católica, que aí ele tem 2 ritos da Igreja Católica, que é o rito oriental e o rito latino, que é o ocidental. No rito oriental, nós temos o bizantino, que tem os ritos dos gregos helênicos, que são as igrejas católicas, né? Tem a melquita, que é em árabe, que é a igreja greco-melquita católica, e tem os eslavos e outras, que é a igreja ucraína católica, a igreja russa católica, a igreja bielorrussa, toda aquela região que era a antiga União Soviética ali, né? Faz parte, então, dos eslavos e outros. E aí o rito oriental ainda tem, além dos bizantinos, o armênio, que é a igreja armênia católica, tem o rito oriental antioquino, que é a igreja siríaca católica, a igreja maronita, a igreja siríaca malanskar, católica. Depois tem o rito oriental caldeu, que é a igreja caldeana católica, igreja siríaca malabar católica, e o rito oriental alexandrino, que é a igreja copta católica, a igreja etíope católica, certo? Que esse é o rito oriental de igreja católica, certo? Aí o nosso rito vai seguir o rito latino, que é ocidental, que é o nosso rito. E dentro do nosso rito latino, nós temos vários também. Nós temos o romano, que aí tem o tridentino até 1962, depois mudou para o Vaticano II. Ainda tem o ambrosiano, o bracaranense, o leonesa, o galiano, e tem muitos outros, né? Nós vamos pegar especificamente o nosso, que é o romano, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre o nosso rito romano, certíssimo? Ó, a Igreja Católica tem rito oriental e rito ocidental, que é o latino. O rito oriental, que tem o bizantino, o armênio, o antioquino, o caldeu, alexandrino, que eu falei para vocês. O rito ocidental, que é o nosso, é o romano, que tem o tridentino Vaticano II, e aí tem todos esses: ambrosiano, moçarábico, bracarense, leonessa, caliano, céltico, rito dos cartuchos, uso anglicano, patriarcado latino de Jerusalém. Então, tudo isso também é um tipo de rito do catolicismo, certo? E aí nós vamos falar especificamente, né, do nosso rito, que é o rito romano. E aí nós vamos ouvir um pouquinho sobre o tridentino e depois nós vamos entrar sobre o atual, que é o Vaticano II. O tridentino, como as próprias fotos dizem, né, olha bem, o altar está lá grudado na parede, os padres todos de costa para a Assembleia. E aí mais uma foto mostrando a mesma coisa, né? Não, eu não consigo ver. Vocês conseguem ver as Você não está vendo, fotos? não? Eu tô Poxa. vendo. Ah, agora. Ah, tá. Viu aí, Mariana? Vi. E aqui é o Vaticano II, viu que o tridentino, os padres são todos de costa ali para o povo, né? Fazendo tudo para o altar, né? E de costa para o povo. É tanto que o altar está grudado na parede, o missal lá está tudo virado para lá, certo? Por isso que em algumas igrejas colocam a cruz no altar, mas a cruz fica virada para o padre, né?
sempre é virada para o padre, que é ali em persona Christi. E aí o Vaticano II, que aí o altar já é descolado da parede, vem para frente, e o povo e os padres, então, estão todos voltados para a centralidade do altar e também voltado para a Assembleia, né? E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre as partes da missa. Essas partes que eu falei para vocês, quais são elas? Quais são as partes da missa? Alguém sabe me falar aí? Rito inicial, liturgia da palavra, liturgia eucarística, liturgia final. Ritos E finais. rito finais. Isso, então é isso aí. Então, como eu falei para vocês, nós vamos seguir a instrução geral do Missal Romano, que é uma introdução do Missal, né? Qual a importância e dignidade da celebração eucarística? A celebração da missa como ação de Cristo, porque o padre está ali, mas em persona Cristo, por isso que é ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, né? Porque aí depende da ordenação de cada um. É o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como local, e também para a comunidade, para cada um dos fiéis que ali estão. Quando se fala igreja universal, é a igreja enquanto igreja espalhada pelo mundo todo, não é a igreja universal do reino de Deus, não, tá? É a igreja católica significa isso mesmo, universal, para quem não sabe, né? A universal roubou esse sentido, mas católica quer dizer universal. Então, é a igreja que está em todo lugar. Então, tanto para a igreja universal, ou seja, a igreja em qualquer lugar do mundo, como a local, ou seja, onde está se celebrando, e também para cada um dos fiéis que ali participam daquela celebração. Dispor a celebração da missa, ou seja, a ceia do Senhor, para que os ministros sagrados, aqueles que foram consagrados, e os fiéis recebam mais plenamente os frutos que Cristo quis distribuir ao instituir o sacrifício eucarístico do seu corpo e seu sangue, confiando à sua igreja como memorial de sua paixão e ressurreição. Então, Jesus Cristo confia na sua igreja esse memorial, que não é só memória, mas é ação enquanto ato realizado. Disposição de toda a celebração para levar os fiéis à participação consciente, ativa e plena do corpo e do espírito, deve ser animada pelo fervor da fé, na esperança e na caridade, participação desejada pela igreja e exigida pela própria natureza da celebração, tendo o direito e dever do povo cristão em virtude do seu batismo, ou seja, todos nós que somos batizados temos o direito e o dever de participar dessa celebração. Qual é a estrutura geral da missa, né? Na missa, ou a ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, por isso que é presidente, então não fale mais ele é o celebrante e nós não, né? Então, ele é o presidente da celebração. A presidência do sacerdote que representa a pessoa de Cristo para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. A perpetuação do sacrifício da cruz de Cristo está realmente presente tanto na Assembleia Reunida, em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra, e de um modo substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. A missa consta de duas partes, né? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Como eu falei hoje, também nós atualizamos o ato, que aí pode ser ou em 4 partes ou em 2 partes, estão corretas, certo? Se for em 4 partes, ritos iniciais, liturgia eucarística da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, se considerar em 2 partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Que elas estão, essas 4 partes, ou essas 2 partes estão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto, né? Nesse instante de preparação, de processo, tudo isso é para vivenciar o cume desse Cristo comunhão. Na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus, como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Então, através da palavra se alimenta os fiéis, através da liturgia do pão do corpo de Cristo também se alimenta os fiéis. Então, os dois são Cristo, os dois são alimentos para nosso corpo, para a nossa alma. As partes da missa. Aí tem os ritos iniciais, que antecedem a liturgia da palavra, que consta nos ritos iniciais. A entrada, que é aquela procissão de entrada toda, né?
consta ali, uma saudação, que é feita pelo sacerdote, o ato penitencial, que engloba, né, o Senhor tem de piedade de nós, ato penitencial, o ato de pedir perdão, né, que aí, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Por isso que alguns cantos, eles não são litúrgicos, porque eles têm que conter isso. Se não contém isso, não é litúrgico, portanto, o padre, em alguns momentos, até mesmo depois do canto, ele coloca lá, ele fala, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, e Senhor tem de piedade de nós. Porque se o canto não colocou isso dentro de si, ele deixa de ser litúrgico, então é obrigatoriamente o padre, ele tem que fazer essa parte, né? Então, aí acontece o ato penitencial e o Senhor tem de piedade de nós, ou seja, o ato de pedir perdão, e dentro desse ato de pedir perdão, você coloca, coloca-se pedindo perdão ao Senhor, a Cristo, de novo ao Senhor. Depois disso, de pedir perdão, de receber esse perdão comunitário, aí você vai dar glórias a Deus por tudo isso, né? Lembrar que o perdão dado na missa é o que a gente chama de perdão comunitário, né? Porque existe casos de necessidade da pessoa fazer a sua confissão individual e não é perdoado naquele momento. Então, tem atos que são realmente pedido de perdão que deve ser feito individualmente no confessionário. Fala, Mariana. Porque em algumas igrejas a gente tem um pequeno, no ato penitencial, um pequeno oração de contrição. Tem alguns que falam, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Esse é o ato de contrição mesmo. Isso, tem algumas igrejas que fazem, mas tem outras que não. Assim, eu acredito que quando a pessoa começa a cantar, a maioria fica mais prestando atenção no canto do que em pedir realmente perdão pelos pecados veniais, entendeu? Sim. Existe essa forma de pedir perdão, que é você recitando o ato de contrição, né, esse pedido de perdão a Deus, né, e existe o cantado, né, e aí, como eu falei para você, não está errado fazer nenhum nem outro, né. Agora, se dentro do ato cantado, o canto não tiver esse Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Aí ele completa, aí ele tem que completar o depois. padre completa, sim, realmente. Certo? Mas aí não, isso acontece por, o padre às vezes ele quer algo mais íntimo e dá para fazer dessa forma, né? Uhum. Mas não é certo, e não é questão de ser certo ou errado, ele pode fazer as duas coisas. Entendeu? Certo. Aí é a opção do padre mesmo em fazer ou um ou outro, ou às vezes até faz. Não, geralmente quando ele faz o ato de contrição, ele não faz o outro. Então, ele opta um ou outro para fazer naquele momento. Certo. E aí, depois de você ser perdoado, você vai dar glórias a Deus. Aí, depois de dar glórias a Deus, você vai fazer, o padre vai fazer o que nós chamamos de oração do dia ou coleta. O que é uma oração do dia ou coleta? O padre, ele vai, como se fosse, naquele instante, ele pega todas as intenções da Assembleia, as suas pessoais, e eleva a Deus, né? Por isso que depois do Glória, tem essa oração que o padre faz. Ele está pegando todas as intenções de todos os fiéis, e as dele pessoal, e colocando nas mãos de Deus. Nesse momento que ele fala, a missa em 7º dia, em ação de graça aos 7 dias do falecimento de fulano, em ação de graça pelo casamento de Beltrano. Aí a coleta, ou seja, ele coleta tudo que for da comunidade e as suas pessoais e coloca. As intenções podem ser feitas também lá no início, tá? Antes da procissão de entrada. Não é errado, não. Certo? Mas aqui ele coloca, de fato, para Deus todas aquelas intenções e aquelas mais especiais que tem naquele momento para colocar Deus. Mas aí o padre faz. E ao final também do ato penitencial,
aliás, depois do Senhor tem de piedade de nós, ele faz uma pequena oração absolvendo toda a comunidade dos pecados veniais naquele momento, né? Isso, ele faz porque, como eu falei para você, ele dá a absolvição. É a Certo. absolvição comunitária, né? Ok. E se você naquele instante tiver em ato de pecado mortal e fazer ali ele não concede o O seu perdão. perdão daquele Sim. mortal, ele só concede do venial, porque o mortal Ok. você vai ter que procurá-lo O individualmente para fazer essa confessionário. petição. Ok. Com a finalidade de constituir a Assembleia para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Ou seja, esses momentos iniciais é todo para isso. É preparar as pessoas para esse momento importante da liturgia da palavra. E da liturgia eucarística também, ou seja, restante da missa. E aí, o que contém na entrada? A entrada é o povo reunido, aí acontece a procissão de entrada do sacerdote, dos ministros, um canto aprovado pela Conferência dos Bispos apropriada à ídole do dia ou do tempo. O canto de entrada é opcional e acompanha o rito. Gente, nós temos também que ter clareza que existe cantos litúrgicos. A gente não pode confundir qualquer canto com canto para se cantar na missa. Então, em cada parte da missa, existe em si uma especificidade para poder se cantar naquele momento. Então, o canto de entrada tem o próprio de um canto de entrada, que já é estabelecido liturgicamente, né, pela Conferência dos Bispos do Brasil, de liturgia, né, da parte de liturgia, para poder ser cantado naquele instante. Então, não é porque eu acho o canto bonito que ele deve estar na missa. Então, ele tem que estar apropriado, né, de acordo com o que a gente chama de litúrgico para aquele momento, né? Porque a gente vai, como em algumas missas e alguns lugares eu já vi, as pessoas colocando cantos de outras denominações durante a missa, mesmo que o canto seja bonito, mas não é litúrgico, não é o correto, certo? Nós temos que ter clareza nisso. Então, no início ali, na procissão de entrada, e acontece a procissão de entrada quando? Geralmente, nas missas que forem de festas, missas especiais e missas dominicais, ou seja, missas de domingo, ela obrigatoriamente tem que ter a entrada. Alguns padres não fazem, mas obrigatoriamente, pelo que pede a instrução geral do missal romano, é que se deva fazer a entrada, essa procissão de entrada, com a ordem. Primeiro vem o incenso, a cruz, depois os coroinhas ou acólitos, depois os leitores, depois os ministros investidos, que são os ministros da comunhão, depois os ministros ordenados, que são os padres, bispos, diáconos e etc. Certo? Na ordem é diácono, padre e bispo. Certinho? Então, Certinho. aí é essa ordem que vai se entrando lá. Os leitores vão sempre depois dos acólitos, ali dos coroinhas. Então, incenso, cruz, acólitos, coroinhas, e aí vem os leitores, depois os ministros, depois os ordenados, que é diácono, padres e bispos. Certo? Porque depois, no final, eu vou passar uma atividade, então é bom vocês estarem atentos, porque isso é importante. Depois vem a saudação, quando o padre ou o bispo chega lá no altar, ele faz o quê? Ninguém sabe o que ele faz lá quando chega no altar? Eles reverenciam, né? Isso, ele faz uma reverência, né? Que aí pode ser uma reverência ou uma genuflexão. Qual a diferença? Genuflexão, você toca o joelho direito no chão. Isso, aí você toca o joelho, né? E a reverência você só se inclina, né? Então pode ser as duas coisas que estão corretas, né? Então eles fazem essa reverência ou genuflexão, sobe ao altar, inclinam-se profundamente, né? Alguns beijam o altar. Então, o sacerdote ou o diácono beijam o altar, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar, principalmente em missas festivas, geralmente acontece isso, né? De incensar. E o povo reunido
faz o sinal da cruz e a saudação do sacerdote, que é a expressão do mistério da igreja reunida, pode ser feito em um comentário brevíssimo para introduzir os fiéis nas missas, né? Que ele, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí dá início. Pois nos ritos iniciais ainda. Fala, Gabriela. Quando tá na procissão, que eu me lembrei agora, quando tá na procissão, que aí passa o padre, todo o cortejo, a gente tem que saudar também, referenciar também? Não necessariamente, a gente faz por reverência no sentido assim, é, são pessoas ordenadas que estão ali que vão presidir a missa, né? Vão participar de um ato sagrado, né? Mas não necessariamente não vou dizer, não é obrigatório, né? Não é obrigatório fazer isso. É como uma coisa respeitosa, mas não é obrigatório. Isso, Certo. exatamente. Obrigada. Aí vem um ato penitencial, né? O alto sacerdote convida para o ato penitencial, em breve silêncio. Tem a participação de toda a comunidade. Aí acontece a fórmula de confissão geral e absolvição do sacerdote, como eu falei para vocês. Não substitui o sacramento da penitência, ou seja, da confissão lá individual. Aos domingos, especialmente no tempo pascal, tem a bênção e a aspersão da água com a recordação do batismo, né? Isso, de vez em quando, acontece nas missas. Aí acontece depois o Senhor tem de piedade de nós, iniciando após o ato penitencial. Se não tiver sido rezado no próprio ato penitencial, pode ser cantado com a participação de todos, que é o que eu já falei para vocês, né? E aí dá-se o glória a Deus nas alturas, que é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a igreja congrega no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. O texto não pode ser substituído por outro. Participação de todos, não se canta ou se reza o glória no advento e na quaresma, né? Por ser um canto de alegria, etc. Então não se canta no advento e na quaresma, certo? Então nós vamos Mas tentar... por que não no advento? Na No advento... quaresma eu entendo, por causa da morte de Cristo, né? Mas exatamente. E no advento o quê? Você está se no preparando para quê? advento não, para o nascimento. Então, exatamente. Então você está se Ele preparando. ainda não nasceu. Isso, então você está se Ah, preparando para isso. entendo. Para a alegria Joia. maior que vai nascer, que é o próprio Que ainda Cristo. vai ter, certo? Isso. E aí acontece, o advento é quando? Começa agora em dezembro, no dia 1º? É em Não, é dezembro? novembro. É novembro, é final de É novembro. A novembro? data eu não sei, não, é novembro. Isso. Se eu não me... É dia 27? É 27, não, 27, é isso mesmo, 27, porque 26 é, sábado, então 27 no domingo. Então, geralmente é o último domingo de É o último novembro. domingo. Isso, o último domingo de novembro, é verdade. Isso com a festa do Cristo Rei. Dá-se início com a festa do Cristo Rei, um novo ano litúrgico. O novo ano litúrgico nosso, católico, é diferente do ano civil. Nosso ano litúrgico então, começa agora, no final de novembro, Certo. Ok. certo? Na celebração de Cristo Rei. Com a celebração do Cristo Rei dá-se início ao novo ano litúrgico. É nessa época que a gente já começa a acender as velas do advento. Isso, exatamente. E monta a árvore de Natal. Isso, Eu já montei a minha, só falta o presépio. cada sábado ou cada domingo é uma cor diferente, né? Uma cor diferente Certo. tem uma simbologia. Ok, obrigada. Aí a oração da coleta que eu falei para vocês, convido o povo a rezar, sacerdote, assembleia em silêncio, consciência de estar na presença de Deus e formulação dos pedidos, o sacerdote diz a oração que exprime a índole da celebração. A antiga tradição da igreja, a coleta é dirigida a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo e conclusão trinitária. E aí vamos para a parte da liturgia da palavra. A liturgia da palavra, constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, é concluída pela homilia, a profissão de fé, que é a oração e a oração universal, que são as preces, certo? Então, a liturgia da palavra vai da primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, homilia, profissão de fé, que eu creio, as preces, até as preces. Se conta ali essa parte toda da liturgia da palavra. Então, Deus fala ao seu povo, o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis, o povo recebe a palavra de Deus
e a ela se une pela profissão de fé, que é o creio, alimentando-se pela palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Na liturgia da palavra, ela tem que favorecer o silêncio, né? Favorecer a meditação e o recolhimento. As leituras bíblicas, preparação da mesa da palavra de Deus, que é a unidade dos dois testamentos, ou seja, Antigo e Novo Testamento, né? Geralmente, quando acontece as duas leituras? Alguém sabe? Aos domingos e nos dias festivos de celebração, né? Algumas celebrações festivas, nem todas têm Isso, duas, nem todas. tá? Mas geralmente as festas grandes da igreja e aos domingos que tem a primeira e segunda leitura. Durante a semana, nas celebrações comuns, tem apenas a leitura A primeira leitura. e depois o evangelho, né? E depois as outras partes normais. Então, nas leituras bíblicas, como eu falei, sempre na primeira leitura o Antigo Testamento, segunda leitura o Novo Testamento, exceto no tempo pascal, que todos são do Atos dos Apóstolos. Não pode haver troca de leituras e do Salmo por textos não bíblicos. São sempre proferidas do ambão, por isso que no ambão, o que é ambão? Você sabe o que é ambão, né? Ou não sabem? Eu não sei. Ambão é aquele onde se faz as leituras, que a gente chama de altar também, porque é um altar, entendeu? Então, mas o nome, mas ele tem um nome que chama ambão. Quando a gente vai fazer as leituras, primeira, segunda, e o Salmo e o Evangelho, é tudo ali no ambão. E antigamente era alto, né? Tipo, antigamente acho que era num lugar mais alto, assim, nas igrejas mais, tipo, as mais antigas, né? Sempre tem um local no alto que as pessoas faziam essas leituras, correto? Antigamente eles tinham o chamado púlpito, que é onde geralmente os padres faziam homilia, eles faziam e tem um próprio onde fazia, e não sei se aqui em Salvador tem alguma igreja que tenha, né? Mas, e também tem o local onde o padre ia, as igrejas mais antigas geralmente tem. Ele ia, era tipo uma escadinha assim, dava no local e dali ele fazia a homilia, né? E tinha algumas igrejas que tinham aquele local próprio também para as leituras, mas a partir do Vaticano II, não. Do Vaticano II, ele sempre foi do lado ali do altar. Anteriormente, até se fazia num local próprio, tipo um púlpito, né? Para poder se fazer as leituras também. Então, o mistério do leitor, quer dizer, o leitor se fazer a leitura ali é um ministério, não é qualquer pessoa para se fazer. Então, você está ali, quando você está fazendo a leitura, ou o salmo, você está sendo um profeta de Deus. Você está profetizando ou falando algo que Deus está pedindo para que você fale. Então, por isso que é um ministério importante para a vida da igreja e que a gente tem que ter consciência desse ministério quando a gente estiver ali exercendo. O evangelho proclamado pelo diácono, na ausência do diácono, proclamado pelo próprio sacerdote, ou seja, a primazia sempre do evangelho, para sua leitura, é do diácono, é direito dele fazer, obrigação dele fazer. Caso não tenha um diácono, o padre, sacerdote faz, né? Lembrar que o salmo, ele foi feito, e dentro da sua própria característica, ele deveria ser salmodiado, mas por nossa igreja ter certa carência de pessoas que tenham esse dom de salmodiar, ou seja, de cantar, então ele foi liberado para poder ser proclamado, seja lido também, certo? Mas, em princípio, pelas próprias características dele, Graças a deveria ser Deus. cantado. Graças Graças a a Deus, Deus, PS. né? A proclamação do Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra, é expressar a veneração da palavra de Deus por gestos, cantos e sinais. Lembrar que sempre vai haver uma ligação da primeira leitura, salmo, segunda leitura, com o Evangelho
ou quando tiver a primeira leitura, Salmo e Evangelho, sempre vai estar interligados. O Salmo responsorial, parte integrante, portanto, da liturgia da palavra, tem como função promover a meditação da palavra de Deus e também a participação da Assembleia, né? A aclamação antes da proclamação do Evangelho constitui um rito ou uma ação por si mesma. A Assembleia acolhe o Senhor que vai falar no Evangelho, saúda-o e professa a sua fé pelo canto. Participação da Assembleia, o uso do aleluia conforme o tempo litúrgico. Não se canta aleluia na quaresma. Então, aí na quaresma já não tem esse aleluia, né? Porque geralmente na proclamação do Evangelho, geralmente tem esse aleluia, né? Canto de aleluia. Ou então pedindo que o Espírito Santo ilumine para ouvir direito, ouvir bem o Evangelho. A homilia, vivamente recomendada, é indispensável para nutrir a vida cristã. Aí vem a profissão de fé, tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder a palavra de Deus anunciada na Sagrada Escritura e é explicada pela homilia, proclamar a regra de fé. Ou seja, quando você está ali fazendo a profissão de fé, você está colocando que você acredita. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, então você está dizendo tudo aquilo que você acredita, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E agora nós temos que também desmistificar uma coisa. Muita gente faz o quê? Levanta a mãozinha, tipo, você está fazendo um Um juramento. juramento, eu Não é, faço não, assim. mas não é juramento, não. O ato de fé, a profissão de fé é mais que um juramento. Está além disso. Você está proclamando que você crê num Deus, que você está proclamando que você crê em algumas coisas da nossa igreja. Então, você não está fazendo juramento ali. Você não está falando assim, eu juro crer. Você não está fazendo isso. Você está afirmando, você crê nisso. Entendeu? Então, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então, você já está afirmando, você não está fazendo juramento. Né? O que é um juramento na faculdade, alguma coisa? Você promete fazer isso, aquilo, outro, não é isso? Dentro da sua profissão. E dentro do ser católico, não. Você não está prometendo fazer aquilo, você crê naquilo. Então, aquilo já é ato em si, não é promessa para. Então, não tem nada de levantar a mãozinha e ficar assim, prometendo, viu? Então, já é um erro Sim, litúrgico. senhor. Aí depois vem a oração universal. O que é a oração universal? Depois de você vivenciar toda a sua fé, de você ouvir o que Deus está a dizer, aí você vai dizer a Deus, fazer os seus pedidos a Deus, né? E lembrar que as preces, ela tem um próprio, né, para poder se fazer, né? Ou seja, ela tem um próprio de o que tem que se ter, né? Primeiro você reza pelo geral por alguma coisa, depois reza geral pela igreja, depois pelos bispos, depois pelos fiéis em si, depois pelas causas. Então, quando vai se fazer a oração das preces, tem que estar bem claro isso, porque às vezes a gente pode fazer as preces, né? E não ter isso claro, quando a gente vai fazer uma celebração, por exemplo, de alguma coisa de uma missa especial, né? Então tem que lembrar sempre que tem características próprias para cada parte da missa. E não pode simplesmente você ir lá e trocando, não, entendeu? Então tem que seguir essa metodologia. Primeiro reza pela igreja em geral e também pela igreja local, depois pelos bispos, depois pelas preces dos fiéis em específico. Então responde a palavra de Deus acolhido na fé, exercendo sua função sacerdotal, eleva a prece a Deus pela sua salvação e de todos. E aí dá-se agora também a liturgia eucarística, né, com fundamentos bíblicos, instituição da Eucaristia por Cristo, correspondência entre os gestos e as palavras de Cristo e os gestos e as palavras da Igreja. E aí nós vamos primeiro para o ofertório, que faz parte da liturgia eucarística. Então, a preparação dos dons. No início da liturgia eucarística, as oferendas são levadas ao altar, preparação do altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Antes da liturgia da palavra, qual é a mesa que tem a centralidade? Qual é a mesa? Como assim? Ih,
A liturgia da, O a liturgia da ambão, palavra, ambão. isso, na liturgia da palavra tem uma mesa que é a centralidade, que é um ambão. Na liturgia eucarística tem a mesa que é a mesa do sacrifício, não tem um próprio, que a gente chama de altar, né? Então, ali tem a centralidade de toda a liturgia eucarística. E aí a participação dos fiéis na apresentação do pão e do vinho, que o sacerdote ou o diácono recebe em lugar adequado para ser levado ao altar, manter sempre o significado espiritual da tradição da igreja. Os fiéis traziam de casa o pão e o vinho destinados à liturgia, né? O momento de recebimento do dinheiro ou donativos oferecidos pelos fiéis, colocando em lugar conveniente fora da mesa eucarística, ou seja, não pode ficar lá em cima do altar, tem que ser no lugar mais no chão, no próximo, mas no mesa do altar, não, certo? E a lei tem que lembrar que o central ali mesmo é o pão e o vinho que serão consagrados. O canto acompanha a procissão das oferendas, até pelo menos que os dons tenham sido colocados sobre o altar. O pão e vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, com fórmulas estabelecidas, próprias, né? E aí há incensação das oferendas, ou seja, passa o incenso, né, em torno das oferendas, né? Em missas especiais, geralmente a gente vê, né? Nas missas comuns até dominicais, não se usa muito incensar, mas nas missas especiais geralmente usa. O sacerdote lava as mãos, que é a expressão do desejo da purificação anterior, né? Depois tem uma oração sobre as oferendas, que é a preparação para a oração eucarística. E aí vem a oração eucarística, é o centro e ápice, que é o ponto mais alto de toda a celebração, onde acontece prece de ação de graças e a santificação. Quais são os elementos que compõem a oração eucarística? A ação de graças, especialmente no prefácio. Depois tem uma aclamação, que é o santo. Depois tem a epiclese, que é a invocação do Espírito Santo, para a consagração dos dons, e tornar-se o corpo e o sangue de Cristo. Depois tem a narrativa da instituição e a consagração. Tem a anamnese, que é a anamnese é a memória da paixão e ressurreição e a ascensão de Cristo. Depois tem a oblação, que é a oferta que se faz. A igreja oferece a hóstia imaculada e desejada, que os fiéis aprendam a oferecer-se a si próprios também. Depois tem as intercessões, né, que é a intercessão da igreja, que a gente pede pela igreja, pede intercessão a Nossa Senhora, aos santos do dia, e etc. Depois tem a doxologia, né, que é a conclusão, ou seja, uma oração de conclusão de prece, de hino para aquele momento, que a gente chama de doxologia final, ou seja, glorificação de Deus concluída com um amém da Assembleia. Na liturgia eucarística tem os ritos da comunhão, depois disso tudo, que é a preparação dos fiéis para receber o corpo e sangue de Cristo. Depois tem a oração do Senhor, pedido do pão de cada dia, especialmente o pão eucarístico, a purificação dos pecados, que aí é a oração do Pai Nosso, né? Depois vem o rito da paz, a igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana, a expressão mútua da comunhão eclesial e a mútua da caridade, antes de comungar do sacramento. Depois tem a fração do pão, que é o gesto realizado por Cristo na última ceia, tempo apostólico, nome da própria ação eucarística, significado, formamos um só corpo em Cristo, o gesto de colocar uma parte da hóstia no cálice, a unidade do corpo, e do sangue de Cristo na obra da salvação, que é a súplica do Cordeiro de Deus. Depois tem a comunhão, que é a oração do sacerdote para se preparar para receber o corpo e o sangue de Cristo. Na comunhão, os ministros e fiéis comungam. A oração em silêncio dos fiéis, aí há um canto, lembrar que todo canto tem suas características próprias, então canta-se um canto. Silêncio, depois vem a oração depois da pós-comunhão. E por fim, vem os ritos de encerramento, os ritos finais, com breves comunicações, a saudação e bênção do sacerdote, despedida do povo, que é feita pelo sacerdote se o diácono não tiver, se o diácono tiver, ele faz, depois beijo ao altar, sacerdote e diácono, inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, diáconos e outros ministros, e saem do altar. Tranquilo para vocês até aqui? Sim, tranquilo. Eu tenho só uma pergunta. Sim. Por que as pessoas batem palma se a gente está no Calvário, na hora da missa? Falta de consciência litúrgica. Porque não é correto, não. Isso me dá um aperto de coração tão grande.
Nem algumas pessoas, por exemplo, quando lê, para fazer a proclamação do evangelho, bate palma. Também não pode, não. Entendeu? Então, realmente essa Isso aí visão. eu bati, eu bato palma, mas depois de você, vai tudo ser diferente. Isso. E quando nós formos fazer treinamento lá no dia, que a gente vai marcar um dia para a gente ir lá na igreja mesmo, para a gente poder colocar tudo isso na prática, certo? Depois que a gente estudar sobre os objetos litúrgicos, a gente vai marcar um dia para ir lá, para a gente fazer tudo direitinho. Como é que se faz a entrada na prática? Como é que se faz a entrada? Como é que se faz as reverências, a genuflexão? Como é que a gente faz a leitura? Como é que a gente que a gente vê o padre fazendo todas aquelas coisas lá em cima do altar. Aí vou mostrar para vocês o que é o missal, como é que faz a montagem daquela mesa toda. Vou ensinar para vocês, praticamente um curso de ministros. Vou ensinar vocês como é que montam ali direitinho. No próximo encontro que a gente vai falar sobre os objetos litúrgicos. Aí eu vou ensinar para vocês os nomes de cada um dos objetos, né? Então vocês vão estar assim, dessa questão. Mas realmente, Maravilha. pela missa ser sacrifício, esses atos de bater palmas aí, eles não é litúrgico, realmente. Ok. É como. Aí a gente também vai aprender um pouquinho como se faz a leitura, porque muita gente faz. O que é na leitura a gente tem que fazer? A gente está ali como profeta de Deus, certo? O que a gente tem que anunciar não é o que Deus está dizendo ou o que Jesus está dizendo? É ou não é? É, Sim ou não? sim. Então, quando tem lá assim, primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse, leitura do livro. Isso não é palavra de Deus. Isso foi colocado para você acompanhar de onde você estiver, para você entender o que está sendo feito, entendeu? Mas isso não é palavra de Deus. Então, isso não é litúrgico. Porém, Vixe, convencionou. Maria, o povo tudo erra, então, Isso. coitados. Então, convencionou-se em algumas igrejas que se faça, certo? Na nossa igreja da Ressurreição do Senhor, por exemplo, eles não fazem assim, primeira leitura, né? Mas eles já fazem lá, leitura do livro e tal. Então, convencionou-se, até já conversei com o padre sobre isso, ele entende. Aí falou, como é convenção, nós vamos. Você explica o correto, mas a igreja que faz dessa forma. Foi o que a gente combinou mas que vocês tenham consciência do correto, certo? Então, correto. Todas assim as igrejas que geralmente eu vou, todas elas não falam primeira leitura, não. Eles falam livro Mas tal. isso, mas esse livro tal também não deveria ser falado, porque isso não Nem é esse palavra. Mas, livro. Não. mas eu acho também, José Carlos, que é para poder o fiel ter noção do que está sendo lido, Isso. Mas entendeu? o correto, liturgicamente, não é falar, Exato, eu certo? entendo que não é Mas, correto, isso, mas eu acho que deve ser por isso também, né? isso Para a aí, por pessoa isso, ter noção do que é. convencionou-se nas igrejas falar. Então, se fala, e na nossa igreja, quando vocês forem fazer as leituras, fala-se, certo? Mas entendendo que o correto você É não falar. é não falar, certo? Ok. O correto é não falar. Mas, como algumas igrejas convencionou-se a ter, então a gente segue o que a igreja está pedindo, que o padre também pede, né? Então, o padre pediu, a gente obedece, né? Na maioria das vezes, tá? Quando for muita coisa muito errada, não. Exato, exato. Bem assim. Isso mesmo. Então tem que ter um discernimento aí até certo ponto. Né? Mas algumas coisas litúrgicas que o padre até faz, às vezes ele faz errado, né? Por exemplo, a oração pela paz, né? A oração pela paz é quem tem que fazer só o padre. A gente só faz só a resposta. Outra parte lá que também que é só o padre. A gente esqueci o nome agora. Eu teria que ter aqui para lembrar o nome. Tem uma parte lá também que é o padre que fala e alguns padres ele pede para que a gente fale junto. Então não E se deve fala, falar. rezemos juntos. Não, mas não é isso, não. É uma parte lá. Eu esqueci o nome. Depois eu vou lembrar o nome, eu falo para vocês qual é a parte. Que deve ser feito somente e exclusivamente pelo padre. Então, tem partes que é exclusiva do padre, tem parte exclusiva que é nossa. Não devemos misturar, porque se torna antilitúrgico, certo? Então, parte do padre é do padre, parte nossa é parte nossa, né?
Então, não se deve confundir, né? Então, a oração pela paz lá é específica do padre. Alguns padres falam assim, vamos fazer juntos, né? Mas o certo é ele fazer sozinho, né? Porque está em nome de Cristo ali pedindo aquela paz. Mas alguns pedem, né? A maioria, por desconhecimento litúrgico, acaba fazendo. E tem outra parte lá também que é quando ele levanta a Eucaristia. Eu esqueci como é que é o nome. Quando ele levanta a Eucaristia, que muita gente fala junto, né? Do padre não é para falar. Você tem que deixar ele falar sozinho. Aquela parte com Cristo, a Isso, voz de Deus exatamente. Pai Todo-Poderoso, Isso, na exatamente. unidade do Espírito Santo, toda a Isso honra aí e é toda a glória. específica dele. Então, aquilo ali é dele, não é nosso, não. É ele. É ele quem persona Cristo está falando. Certo? Eu caí aqui, eu perdi uma parte, eu acho. Nessas horas a gente pode estender a mão, né? E se der a mão, pode. Se der a mão, pode. As duas mãos, a mão direita, a mão esquerda, tanto faz. Não, tanto faz, né? Geralmente a gente estende a mão direita, né? Mas se você quiser estender as mãos, não tem liturgicamente contradição. Não tem. Ok, Mas obrigada. para receber a hoxa, a esquerda tem que estar em cima da direita. A esquerda tem que estar em cima da direita. Mas, assim, não é obrigatoriamente, porque algumas pessoas recebem de joelho, recebem na Não, isso eu boca. sei. Então, assim, depende da forma como você for receber, né? Se você for receber na mão, a mão esquerda tem que estar em cima da direita, porque com a direita você vai pegar o que está na esquerda. Então, aí realmente a mão em cima. Se for de joelho, joelho levantar, o padre vai próprio colocar na sua boca, né? Correto é comungar na frente do padre, não das costas e colocar, né? Correto é ali que te colocou, e aí você sair. Que muita gente, às vezes, de outras religiões, ou então pessoas maldosas, eles pegam, colocam na mão e não comungam, né? Levam para outras coisas. Oxe, o Então, padre para tudo, meu filho. Eu já vi padre indo atrás de fiel porque não comungou na frente. isso. Então, tem que estar comungando ali na frente do padre. O correto é fazer isso, né? Alguns nem ligam, mas o correto é fazer ali na frente do padre, Não, certo? mas tem que fazer porque tem alguns que fazem o sacrifício com a hoxa. Isso, exatamente. Por isso que tem alguns são mais rígidos nesse sentido, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do sentar, se levantar, por que isso, né? Dentro da liturgia nossa, por que a gente senta, por que a gente levanta, né? Então, depois a gente vai colocar um pouco sobre isso, né? Dentro do processo do próximo encontro. A gente fala um pouquinho sobre isso, certo? E também sobre os objetos litúrgicos no próximo encontro. Para a vivência desse nosso encontro, eu coloquei essa atividadezinha aqui para vocês fazerem. Vocês vão participar de uma missa, mas aí vocês não vão participar não com olhos da fé, como participante. Vocês vão estar analisando uma celebração. Participando, você escolhe qualquer celebração para fazer essa análise, certo? E aí vocês vão observar as seguintes coisas. Como foi a entrada? Teve procissão de entrada? O que entrou nessa procissão de entrada? Qual a ordem das pessoas na liturgia nesta procissão de entrada? Depois, como foi feita a acolhida do presidente da celebração? Depois, como foi feita o perdão, que é o ato penitencial? Teve glória nesse dia que você foi? Não teve? Como foi feito? Descreva minuciosamente como foi feita a liturgia da palavra, ou seja, como se portaram os leitores, quais gestos antes e após a leitura foram feitas pelos leitores, o salmo foi salmodiado, quem fez o evangelho e por quê, do que tratou a homilia, né? O que acontece, muita gente vai, não sabe nem o que o padre falou, né? Às vezes também não sabe, a pessoa ouve uma leitura, ou o salmo, ou o evangelho, em seguida já não lembra mais nem o que foi lido, então tem que prestar atenção. Mas além disso aí, tem que prestar atenção nessas coisas todas. Depois vem, as preces foram feitas por quem? Elas falaram sobre o quê? Como foi o ofertório? Quais os gestos e ações realizados pelo ministro extraordinário da comunhão e quais foram feitos pelo padre? Descreva como foi feita a oração eucarística. Qual foi a utilizada?
O padre, em algum momento, pediu para fazer alguma das orações juntos? Se sim, quais? Como foi feita a consagração? A oração pela paz foi feita pelo padre ou por todos? Como foi realizada a oração do Pai Nosso? E a comunhão, como foi feita? A bênção final foi feita como? Quais as dúvidas suscitaram em você acerca da liturgia e procedimentos feitos nessa missa que você participou? Né? Tem uma coisa que eu queria falar aqui do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele pode ser cantado desde que não mude a letra. Ou seja, a letra tem que estar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Então, se for cantar o Pai Nosso, tem que estar ipsileteri, né? Se não for, liturgicamente está incorreto. Inclusive lá na ressurreição, passou um tempo que a gente cantava a música do Pai Nosso, só que aí de um tempo para cá canta, mas tem um momento que a gente reza. Isso, reza o Pai Nosso, exatamente. Tem que rezar o Pai Nosso ipsileteri, ou seja, de acordo, está na letra, igualzinho. Isso. Aí depois continua o resto da música. Isso, exatamente. Essa coisa que as pessoas fazem, rapidinho, essas coisas que as pessoas fazem durante o Pai Nosso, de estender as mãos assim, eu acho um pouco coisa de crente. É correto? Olha, eu até pesquisei dentro da liturgia. Deu para entender, né? Eles não colocaram nenhuma objeção de ou levantar as mãos, ou dar as mãos para fazer a oração do Pai Nosso. Não há um impedimento litúrgico para isso, não. Pelo que eu vi, né? Dentro das normas litúrgicas, né? Não tem um empecilho. É claro que um padre ou outro pode dar um sentido, né? Talvez isso não fosse tão legal fazer e tal, mas dentro da liturgia eu ainda não encontrei, né? Pode ser que algum outro indique alguma coisa, mas eu ainda não encontrei. Eu vi que não pode. Obrigada. Eu tô tentando achar aqui para mandar para vocês no grupo, mas foi uma super curiosidade, assim, e é algo que não tem, como o José falou, não tá meio que expresso, mas quando você cruza alguns livros, algumas normas, tem isso de que, enfim, não é o momento. Certo. E o que mais que tem aqui na oração? Maria, obrigada. De nada, Gabi, tô procurando aqui. Vou ter que levar uma prancheta com essa atividade, né? Ter que levar uma prancheta para ficar laticando durante a missa. Lembrar que também a oração eucarística, eu não falei para vocês, mas existe em torno de 7 ou 8 orações eucarísticas. Que são as orações eucarísticas. Para cada momento específico, pode ser utilizada uma oração eucarística. Existe a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a mais antiga é a 2. E dela originou-se todas as outras. Né? Então, a mais antiga é a 2. E a mais utilizada também é a 2. Certo? Então, geralmente, na maioria das missas, as pessoas utilizam a 2. Exceto aos domingos, que eles costumam utilizar alguma outra diferente. E se for específico a missa celebrativa, tem uma específica daquela também. E geralmente a oração eucarística, ela tem uma introdução que é própria daquele dia. Se for da festa, é própria daquela festa. Se for do santo, é próprio daquele santo. Depois vem uma introdução específica para o santo. E depois vem a específica, que é normal da liturgia eucarística, que pode ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, ou 8. Então, aí é normal. E aí o padre que escolhe. Certo? Outra coisa, na hora que a gente está fazendo as orações, que a gente fala da Virgem Maria, a gente inclina a cabeça em reverência a ela? Isso, em reverência a ela e aos santos que já estão na glória. Isso. Já estão na glória antes de nós. Então, em respeito a eles. Certo? Alguma dúvida mais? Não. Então, para o próximo encontro, tragam-me esta atividade e as outras 1.500 perguntas que eu coloquei lá sobre Bíblia, viu? Para que vocês possam aprofundar as suas coisas. Ai, meu Senhor. Tá bom, Miquinho. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no grupo, tá bom? Ou no particular, ou no grupo mesmo. Joia. Certo?
E aí nós vamos nos encontrar agora só dia 26, porque dia 19 eu tenho uma formação na Cúria, com as pastorais e tal, então eu não vou poder, né? Por isso que eu antecipei hoje, porque geralmente hoje não tem encontro, porque eu participo de um grupo chamado CEFOP, que é o Centro de Formação permanente para catequistas. E hoje nós não tivemos encontro, porque está tendo uma festa de fundação desse CEFOP, que é lá em São Paulo. E aí os outros membros foram e eu não fui, né? Por causa do trabalho também, por causa da catequese, então aí eu não fui. Então, por isso que a gente não teve encontro hoje, aí eu transferi, mudei. Mas o próximo encontro já teremos. Certo? Então a gente se encontra dia 26 e qualquer dúvida das atividades que me perguntam lá no grupo. Certo? Ok. Então vamos fazer juntos a nossa oração, da nossa afirmação da nossa fé, do creio, né? Depois da nossa oração, nós nos colocando diante do nosso Deus como Ele, como nosso Pai, e da nossa querida mãe, né? Ave Maria, da nossa mãe Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a você. e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim assim na na terra como no como céu. no céu. O pão O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Ave cheia de graça, cheia de o graça, Senhor o é Senhor é convosco. convosco. Bendito sois Bendita vós sois entre as vós mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem, até então, viu? Bom final de semana para vocês e até a próxima, viu? Até. Deus abençoe. Boa semana. Tchau. Boa semana a todos. Tchau.